Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque hoje eu resolvi falar sobre Hamilton. A peça conta a história da vida e os feitos de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton. A peça foi escrita por Lin-Manuel Miranda e é baseado no livro da biografia de Alexander Hamilton, escrito por Ron Chernow, e foi gravada durante 3 dias diferentes para a elaboração das filmagens disponíveis em streaming. Até pensando nisso, a direção desse musical, né, e a forma como ele é lançado dentro do streaming é realmente muito impressionante, né? Não só porque ele faz parecer como se esses 3 dias fossem um dia só, né? Então, tipo, a montagem de toda a história é praticamente imperceptível. O elenco tava sempre nos dando seu máximo, tanto nas coreografias. Em nenhum momento você sente alguma quebra por serem dias diferentes, o que é realmente muito impressionante. Mas também a forma como a peça é gravada traz detalhes a mais, com closes, enquadramentos em momentos estratégicos e também com uma câmera que às vezes viaja no meio do palco, de certa forma nos colocando ao lado dos personagens, o que apenas engrandece ainda mais a história. E bom, eu sou muito obcecada por Hamilton, é um dos meus musicais favoritos e desde que eu conheci, na verdade, cada vez mais eu me torno mais obcecada e mais interessada e fico mais abismada realmente com tudo isso que ele se tornou, tudo que ele representa, tudo que ele traz, e acho que muito disso se dá por conta do Lin-Manuel Miranda, que é o grande responsável, né, pelo Hamilton. O Lin-Manuel Miranda levou cerca de 6 anos para escrever a peça e ao fim ele recebeu 16 indicações ao Tony, levando 11 estatuetas para casa, incluindo o melhor musical. E não só isso, mas o musical também levou um Grammy de melhor álbum de teatro musical pela gravação original do elenco do musical, e ele também ganhou um prêmio Pulitzer por conta de Hamilton. O júri chamou o espetáculo de um musical americano marcante sobre o talentoso e autodestrutivo pai fundador, cuja história se torna contemporânea e irresistível. E acho que parte desses comentários, né, que o júri atrelou a Hamilton vem muito da forma como o Lin-Manuel Miranda resolveu contar essa história do musical, né, já que é uma história extremamente antiga, de algo que aconteceu realmente, mas ele traz isso para os dias modernos. Ele até mesmo fala que ele definiu Hamilton como se a América de agora estivesse contando a história da América de antes. Então, por conta disso, ele faz diversas mudanças, assim, na maneira como contar, o que faz com que a peça tenha sido todo esse sucesso. E é muito curioso, porque eu sinto que quanto mais tempo passa, mais fãs Hamilton atrai, né? Seja pela trilha sonora, seja pelos memes na internet, ou agora pela comemoração dos 10 anos, né? É um musical que tem mais de 10 anos de lançamento e que ainda assim todos os dias alguém acaba conhecendo, alguém acaba indo atrás para ver sobre a história e acaba se interessando. A peça então conta a história de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que eu particularmente, até por ser uma pessoa que está completamente de fora dos Estados Unidos, nunca sequer tinha ouvido falar. Então é muito interessante ver a visão de uma pessoa que você sequer conhecia. Lógico, tem alguns personagens ali dentro da história que a gente já ouviu falar em algum momento, né, o Thomas Jefferson, né, o George Washington, por exemplo, mas realmente o Alexander Hamilton eu nunca tinha ouvido falar, e é interessante querer escrever uma história sobre uma pessoa assim. Mas acredito que além dos feitos do Alexander Hamilton, né, que auxiliou tanto na independência dos Estados Unidos com a Inglaterra, também ajudou a criar a Constituição norte-americana, talvez a grande parte do interesse do Lin-Manuel Miranda dentro dessa história é porque, além de tudo, o Alexander Hamilton também era um imigrante. Assim, a peça traz uma crítica que se mostra cada vez mais atual, mostrando como a construção dos Estados Unidos, como a gente conhece hoje, de Nova York, está completamente atrelada com o trabalho de imigrantes. Tanto que a gente tem uma frase em uma das músicas em que eles falam "Immigrants, we get the job done", que justamente representa isso, né? Que os imigrantes fizeram parte dessa construção e que muitas vezes eles não são lembrados. E não só isso, mas ele traz toda essa história com pessoas de diferentes etnias interpretando esses personagens que dentro da história são brancos. E eu sinto que também um dos motivos por Hamilton ter feito tanto sucesso é a forma como ele fala sobre legado, né? Dentro da história, o Alexander Hamilton é um homem extremamente ambicioso que se importa muito com o que ele vai deixar pra trás, né? E eu acho que, querendo ou não, esse é um sentimento muito fácil da gente
se identificar, né, se relacionar o que é que a gente quer pra nossa vida, o que é que a gente quer ser lembrado por. Então acho que ele tem passagens muito interessantes sobre legado, sobre o que a gente acredita, né, sobre lutar por isso, por essas coisas que a gente acredita, e acho que muito por conta disso ele tenha feito tanto sucesso. Mas sem dúvidas a minha parte favorita dentro de Hamilton são os seus personagens. Apesar dele contar muito com um lado político e trazer diversas críticas que cada vez se mostram mais atuais, né, o lado dos imigrantes, como a política dos Estados Unidos foi construída, de certa forma algumas corrupções, algumas coisas que foram acontecendo que também a gente consegue relacionar com as coisas que acontecem nos dias de hoje, eu acho que ele ainda assim é um musical extremamente humano, justamente por transformar essas figuras históricas em pessoas extremamente normais, que a gente consegue se identificar. Então dentro da história ele aborda temas como romance, sacrifício, traições, as vivências femininas da época e principalmente a inveja. Dentro da história quase todos os personagens querem ter um legado, querem deixar algo para si, querem fazer algo, né, querem mudar o mundo, mas eles têm abordagens diferentes em relação a isso, então, claro, geram diversos embates. Nesse sentido, eu sou completamente obcecada pelo personagem do Aaron Burr dentro da história. Ele é praticamente o grande rival do Hamilton, e isso acontece por eles serem completos opostos dentro da história. A principal música do personagem se chama Wait For It, que é justamente o que ele acredita, de esperar as coisas serem decididas, de esperar o seu momento, esperar a hora pra não tomar lados, mas ao mesmo tempo também não errar, né? Ele é um personagem que aguarda muito o que vai acontecer pra ir com calma, e o Alexander Hamilton pensa o completo oposto, sendo extremamente impulsivo, muito opinativo, né? E isso é algo que ao longo da história, é claro, vai gerando conflitos. O Hamilton tá disposto a morrer por aquilo que ele acredita, sendo muitas vezes impulsivo e, sobretudo, se importando onde quer chegar, mas não se importando com aqueles que ele pode acabar machucando nesse caminho. Porém, ao ver o Hamilton se ascender, né, ter muito sucesso, isso acaba desenvolvendo uma inveja gigantesca no personagem do Aaron Burr. E, inclusive, tenho que destacar aqui a performance do Leslie Odom Jr., que é sensacional como Aaron Burr, principalmente com a forma que ele consegue trazer uma inveja que a gente sente, uma raiva que a gente sente até mesmo pelo personagem, né? E acho que é muito humano tudo aquilo e que faz dele um dos personagens de mais fácil identificação, né? Afinal, quem nunca esteve nos pés do Aaron Burr, quem nunca se sentiu assim vendo outra pessoa que de certa forma meio que teve um caminho, assim, um pouco mais fácil, né, e tal. Já o Hamilton é um personagem extremamente ambicioso e acho que também muito por conta disso a gente também se consegue se identificar de certa forma com ele, né. Acho que ele é a personificação da frase que a gente escuta várias vezes ao longo da peça, também se referindo a ele, né, que é "He will never be satisfied", né, que ele nunca vai estar satisfeito, ele sempre vai querer mais, ele sempre vai atrás de mais e ele sabe que ele pode mais, né, e acho que isso que torna o personagem tão fascinante, né, que ele sempre quer fazer mais coisas e ele é bom no que ele faz. Hamilton é um homem de fortes opiniões e que, de novo, tá mais do que disposto a morrer por elas. Os embates entre Hamilton e Burr mostram não só os perigos dos extremos, né, de você abertamente opinar muito por um lado e acreditar demais naquele lado e não conseguir ver a realidade do outro lado, mas também os perigos de se abster. Em uma das músicas, o Hamilton até indaga "If you stand for nothing, what will you fall for?", que é basicamente, né, o Burr sem ter valores ou grandes convicções ou grandes coisas que ele acredita, ele pode ser facilmente influenciado por um lado, né, e se tornar alvo de manipulação, ou até pode ser algo um tanto mais profundo, né, de ser no que você acredita, né, dentro da sua vida, o que te move como pessoa, né. O Hamilton é muito movido por essa ambição, por essa vontade de ajudar mais, de fazer mais, de deixar um grande legado, né, e é uma coisa que ele não consegue entender no personagem do Burr, né, em várias vezes, em várias músicas você vê eles contra-argumentando um ao outro sem conseguir entender o lado do outro. E não só eles, mas acho que vale destacar praticamente todos os outros personagens, mas vou me reter apenas a alguns deles, né? O primeiro é a personagem da Elizabeth Schuyler, que é interpretada pela Philippa Soo. Acho que ela traz uma performance extraordinária que fica ainda mais clara na forma como o Hamilton é dirigido pros streamings, porque você consegue ver toda a emoção. Ela é uma personagem que cativa a gente desde o primeiro momento que ela aparece, não só pela voz da atriz, que é simplesmente absurda, mas também por toda a emoção que ela coloca na personagem. Acho que a gente, por sentir muita empatia com ela, a gente sente todas as dores dela dentro da história, né? Acho que vale também comentar o Jonathan Groff, que interpreta o Rei George III aqui dentro da história. Ele aparece apenas 3 vezes dentro de Hamilton, e as 3 vezes são sensacionais. A forma como ele interpreta o rei como alguém extremamente narcisista, egoísta, né?
porque, enfim, além de estar contando a história da independência dos Estados Unidos, né, mostra como ele realmente só queria poder, ele só queria governar, assim, ele não se importava com quem ou o que, enfim, ele tem umas tiradas muito boas dentro de Hamilton e é um dos grandes momentos, assim, da história. Acho também que vale destacar o Daveed Diggs, que praticamente ele rouba todas as cenas que ele participa, seja como ele interpreta dois personagens dentro da história, né? Seja como o Lafayette ou como o Thomas Jefferson. Acho que ele tem grandes momentos, grandes tiradas, grandes piadas. Até os momentos em que ele não fala nada, acho que ele rouba muitas das cenas, né? Tanto é que ele, o Leslie Odom Jr. e também a Renée Elise Goldsberry receberam Tonys de melhor atuação por conta dos papéis, né? E já falando nela, a Renée interpreta a Angélica Schuyler, que é a irmã mais velha. Acho que ela traz muito daquela coisa que a gente vê em Adoráveis Mulheres, por exemplo, né? De ser a irmã mais velha, de ter responsabilidades por causa disso, de ter que se preocupar, para além do romance, preocupar em um casamento que seja bom para a família dela, porque ela é mais velha, ela não pode abrir mão disso, é uma personagem que se sacrifica muito ao longo da história e, enfim, é uma personagem muito interessante, que tem também momentos muito bons, músicas excelentes e uma voz sensacional. Uma coisa que eu acho muito legal dentro de Hamilton é que cada vez que você assiste o musical, ele se torna, ou escuta a trilha sonora, ele se torna mais completo, porque tudo dentro da história tem um grande significado, todos os detalhes fazem sentido, seja a velocidade das músicas, a forma como elas são cantadas, as pausas, a coreografia, onde os outros personagens estão durante as músicas, tem muita coisa acontecendo ali, além dos personagens que estão cantando, né? Tem o pessoal do fundo, é muito importante, e tudo representa alguma coisa. Inclusive, uma das personagens que eu acho que é uma das mais interessantes nessa questão de detalhes é a personagem da Bullet, né? Que é a bala, que é basicamente a personificação da morte dentro de Hamilton. E você assistindo novamente a peça, tendo isso em vista, se torna uma experiência extremamente completa, porque essa personagem basicamente é a primeira a morrer dentro da peça e ela sonda o Hamilton a peça inteira. E você vê as interações dela com outros personagens e, enfim, tudo tem um grande significado e acho que é muito legal acompanhar sabendo dessas coisas. Hamilton é, sem dúvidas, um dos meus musicais favoritos. A peça tem quase 3 horas de duração, mas ela passa com uma velocidade absurda, seja pelas músicas, né, que é algo completamente diferente de todos os outros musicais vistos, que tem esse ritmo de hip hop, a maior parte das letras das músicas são de rap, algo muito diferente dos outros musicais quando a gente compara, seja pelos personagens que são muito humanos e de fácil identificação, ou pelas críticas que cada vez mais se tornam mais atuais e mais importantes de serem mostradas, né? Acho que isso é uma coisa muito interessante. O musical é de 2015, demorou 6 anos pro Lin-Manuel Miranda escrever, ou seja, ele estava escrevendo já desde 2009, e ainda assim é um assunto extremamente atual, assim, e é uma peça que te impacta toda vez que você assiste, e acho que essa coisa de você descobrir mais detalhes e descobrir mais pequenas coisas faz valer totalmente a pena. Acho que pra quem gosta de musicais, Hamilton é algo imperdível, assim, acho que vale totalmente a pena, é algo muito diferente dos outros, e até pela forma, né, geralmente quando a gente fala de musicais, a gente pensa gravados de uma forma de cinema, e aqui é gravado dentro do teatro, com as luzes de teatro, com uma direção diferente, que também é diferente da experiência de você assistir dentro do teatro, enfim. Vale muito a pena e quem ainda não assistiu, assista imediatamente. Bom, e pra mim, Hamilton tem uma nota 10 e ele tá disponível na Disney+. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Hamilton, se você ainda não assistiu, se você vai assistir, quais são as suas expectativas, e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu musical favorito. Então foi isso, até o próximo vídeo.